Oi, Ei, Luciana. Natália! Tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia? Que Deixa eu acertar bom estar aqui. aqui com vocês. Sim, sim, uma Essa empresa delícia. Bom, maravilhosa. Vou pronto. aproveitar, já vou mandar o aviãozinho, os convites aqui para os nossos amigos Com certeza. que estão chegando. E olha, estou aqui viajando nos seus cruzeiros. Gente, maravilhosos! Ah, que bom, que bom. E que a gente quer saber tudo, contar tudo pra gente desses todos os segredos e tudo que você tem de melhor aí, que não é só cruzeiro, né? Depois a gente vai contar tudo que todos os produtos também que você oferece. Vai ser muito bom. Tô mandando aviãozinho aqui para um monte de gente. Ah, que bom. Manda sim, manda sim. É, só antes da gente começar, Sim, o Instagram ele libera a live por 1 hora. Então, quando eu sim. estiver perto de acabar, se eventualmente a gente tiver esse cronômetro, eu te aviso para a gente estar Tá ótimo. alinhada quanto ao tempo. Aham. Mas que bom que Ah, você me tá ótimo, convidou. porque para você gravar, né? A gente vai ficar. Nós Isso. temos muitos amigos, agentes de viagens, que muitos às vezes não assiste agora, mas em seguida vai deixar gravado, né? Então, Uhum. o pessoal tá chegando aí. Ai, que Ellen, bom. minha amiga querida, tá chegando. Da Jordânia, nossos amigos da Jordânia, Lourdes, a turma tá chegando. Ai, maravilha, maravilha. Que bom. E me fala um pouquinho sobre você, Natália, o seu trabalho. A Natália, gente, é executiva de contas da Uniworld no Brasil, mas começa um pouco falando sobre o seu trabalho. Tá, vou sim. Eu vou até já falar um pouquinho do grupo que eu acho que é importante a Sim, gente falar. sim, É, a UniWorld é o produto que a gente vai falar, conversar mais hoje, né? Que são os cruzeiros fluviais. sim. Mas os donos da UniWorld, eles são donos de um grupo de marcas. São mais de 40 marcas voltadas para o turismo e experiências ao longo do mundo. Então, eles são donos da UniWorld, eles são donos do Contique, que são viagens para jovens de 18 a 35 Muito anos. legal, né? É, Aí, é, Kátia, uma viagem para você. a gente tem também uma rede de hotéis de luxo chamada Red Carnation. Uma das nossas propriedades é um castelo na Irlanda, é o Ashton Uau! Castle. Também oferece uma experiência magnífica, uma vez que a gente está hospedado nele na Irlanda. Então a gente tem aí muita marca boa para falar. Hoje, nesse bate-papo, a gente separou a Uniworld, que vem crescendo, né? Uma grata surpresa. A gente vê o crescimento dos brasileiros a bordo dos nossos navios. É uma companhia que está há mais de 40 anos no mercado, tem um know-how muito grande quando o assunto é cruzeiro fluvial e experiências fluviais. Eu estou na empresa há 3 anos, a gente tem um escritório próprio da companhia no Brasil, a gente fica em São Paulo. E uma das nossos objetivos aqui é justamente oferecer esse bate-papo em português, contar um pouquinho dos Sim, navios e dar esse suporte para vocês em português. Então, eu vou até passando aqui enquanto eu falo. sim. Ups. Deixei alguns videozinhos até para o pessoal ir já pegando o jeitinho da viagem do fluvial, que eu sou super suspeita para falar, porque eu Muito. adoro. É uma viagem muito, muito, muito gostosa. Ela tem tanto aquele tempo de contemplação quanto aquele serviço. E a bordo dos navios da Uniworld, eu acho que você fecha essa experiência fluvial com chave de ouro. Bom, é isso. Acho que eu consegui Uau, olha aí. falar. É maravilhoso, Luciana. Você precisa ir, você vai amar. A experiência é super completa. Já coloquei na minha listinha de sonhos. Ai, que bom, que bom. Tem que pôr mesmo. É uma experiência assim, é como eu sempre digo, né? E como a gente tem o sonho de conhecer as pirâmides do Egito, conhecer a Disney, e ir pelo Sim, menos uma vez a vida ao Caribe, tem que fazer pelo menos uma vez na vida uma viagem de fluvial com a Uniworld, porque a sim. experiência é muito especial. Único. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, a turma está chegando. É, Para quem ainda não conhece como é viajar de cruzeiro fluvial, Natália, como podemos definir a viagem do fluvial com a Uniworld? Quais os diferenciais? Conta pra gente. Vamos lá. Para quem nunca fez um fluvial, o que é importante saber?
que as cidadezinhas que a gente visita, e as cidadezinhas que estão às margens dos rios por onde a gente navega, elas são cidades muito próximas. Então, a duração da navegação, ela é curta se você compara com um cruzeiro marítimo. Porque dependendo da navegação do marítimo, você tem dias que você fica 1, 2 dias dentro do navio. Por isso que os navios são grandes, tem bastante entretenimento. No fluvial, em poucas horas, a gente já está na próxima cidade de visita. Então, eles são navios super pequenininhos. Os da Uniworld, a nossa exclusividade é que somos a única boutique da indústria. Então, na prática, a gente tem navios com uma média para 130 passageiros. Então, é um embarque super tranquilo. Você está no porto, você já consegue identificar o navio. A gente já tem a nossa equipe aguardando os passageiros na frente do navio, inclusive. Então, é um embarque super tranquilo de ser feito. A equipe é muito atenciosa. Então, a equipe da Uniworld, a partir do terceiro dia, já está chamando você pelo nome. Eles dão uma atenção muito... eles dão atenção muito aos detalhes. É um serviço praticamente personalizado. E aí, para você lembrar, né, como eu sempre faço esse primeiro comparativo com o marítimo, porque quando a gente fala de cruzeiro, a primeira imagem que vem na mente das pessoas são aqueles grandes cruzeiros, as grandes embarcações. Então, aqui a gente está falando de embarcação pequenininha, né, embarcações petit. E a experiência do fluvial, ela está muito mais nos passeios que a gente oferece. Porque a gente tem um tempo, a gente chega rápido na cidade, então isso dá a oportunidade dos passageiros de conhecer a região com mais calma. E isso é um diferencial da Uniworld, porque ela é conhecida como All Inclusive. E quando a gente fala All Inclusive, é muito mais do que refeição. A gente inclui café da manhã, almoço e jantar, bebidas alcoólicas e não alcoólicas a qualquer momento. A gente inclui os passeios. A gente tem uma média de 2 passeios por dia, que você só precisa escolher qual passeio você quer fazer. A gente tem o Wi-Fi a bordo já incluído na tarifa. Tem as gorjetas já incluídas. Então, é uma viagem só com boas surpresas. A pessoa não tem surpresas negativas, né? Não tem, não tem. Eu brinco, a primeira vez que eu viajei, eu levei um dinheirinho em cash, em euro, né? E assim, se você não quer gastar com absolutamente nada, do tipo, não quero nem comprar um presentinho, uma lembrancinha, não tem por que você gastar, porque você já tem todas as refeições, toda a programação a bordo em terra já está incluída, todas as gorjetas. Então, é uma viagem realmente muito cômoda e completa para os passageiros. E só para também alinhar aqui, a Uniworld também, ela é conhecida por ser boutique na indústria em função das nossas obras de arte. Para quem gosta de obras de arte como eu, vai gostar muito dos nossos navios. Os navios da Uniworld, eles já são um espetáculo à parte. Sabe quando você tem uma rede de hotéis que uma vez você fica nesse hotel, você já sabe como é o hotel, porque ele tem aquela carinha igual. Sim. No caso da Uniworld, ela quer personalizar até a experiência a bordo. Então, vamos supor que a gente faz o Rio Reno esse ano que vem, vamos colocar aqui, né? Ano que vem a gente faça a rota do Rio Reno e no outro ano a gente faz a rota do Danúbio. Você já vai ter uma experiência diferente só pela embarcação. Além, é claro, da gente ter, né? Eu estava falando das obras de arte. A gente tem mais de $1 milhão em obras de arte originais. E aí são desde obras do Matisse, Miró, Picasso. Então, para quem gosta, é muito gostoso estar a bordo dos navios e ter esse contato com essas obras de arte com tanta exclusividade como é estar no nosso navio boutique. Tá passando no vídeo aí, eu falei, gente, até as refeições são obras de arte, né? São, exatamente, até as refeições. E assim, é até legal você ter falado das refeições, porque cada refeição que a gente faz, ela é uma refeição voltada para a região que a gente está indo. Então, por exemplo, a gente tem navegação na França. A gente sabe que uma das formas de você conhecer a cultura francesa é através da gastronomia. Então, a gente tem a bordo macarrons, os doces típicos franceses. Eu vou mostrar para vocês a foto de um navio nosso que faz a Viena. E quando você está em Viena, o sonho de muitos é comer a famosa torta vienense, né?
A Sacha Tart, que é uma torta, se eu não me falha a memória, é uma torta alinhada com chocolate. A gente tem essa torta a bordo. Então, se você não quiser ir num café, a gente tem um café vienense a bordo para você experimentar essa torta e já está incluído, não tem custo adicional nenhum. Você só solicita e experimenta. Então, é esse show de boas surpresas, desde a gastronomia, os passeios que são super autênticos. A gente tem passeios que a gente coloca o passageiro em contato com a cultura local, é muito mais do que você ter um guia na frente, que ele vai falando e às vezes você até perde o guia, né? São para grupos de 20 passageiros, você tem a oportunidade de conversar com o guia. Todos os passeios que eu fiz, eu sempre conversava com o guia no final ou no início do passageiro. Ai, de onde você é? E a maioria são todos moradores da região, são professores de história, são conhecedores dessa região que ele está fazendo o passeio. E é uma viagem, assim, eu falei, sou suspeita, mas é uma viagem muito gostosa, contemplativa e com muita experiência autêntica. Ah, eu já estou apaixonada. Inclusive, nós temos um grupo de agentes de viagem, o 007, né? O Felipe está aí. Já quer Uhum. treinamento, curso para nossa turma. Ah, muito bom, vamos marcar. Estamos apaixonados, né, com seus produtos. E 2021, eu creio que 2020 é o ano de alinhar sonhos. E Exato. 2021, colocar em prática todos esses sonhos, né, que estão nas Sim. listinhas. Exatamente, eu gostei da Verdade? sua definição. 2020, eu costumo dizer que foi um ano assim que o mundo parou para a gente se alinhar em todos os segmentos, na família, né, Sim, na nossa vida, viajar para dentro. Mas é. 2021 vai vir aí com a corda toda e vamos colocar, Amém, vamos sim. se Deus quiser. Me conta aqui, Natália, falando mais sobre o roteiro, qual roteiro você indica para quem nunca fez um cruzeiro fluvial? Legal, ótima pergunta. Isso é uma pergunta frequente, porque, assim, no caso da UniWorld, a gente tem navegação nos principais rios do mundo. A gente faz navegação, a gente lançou agora a Amazônia Peruana, um Uau, navio top! super exclusivo. A gente faz navegação no Nilo, no Egito. O nosso navio, por exemplo, é só de suítes, já inclui estadia terrestre no Four Seasons Cairo. É um roteiro bem completo. A gente tem navegação no Rio Douro, em Portugal. Tem navegação, a UniWorld é a única que tem navegação na Itália, no Lago de Venezia. Então também é um roteiro encantador. Agora, se é a primeira vez que a pessoa quer fazer um fluvial, ou às vezes ela tem ainda aquele conceito de cruzeiro marítimo, um bom roteiro para fazer essa transição seriam as rotas do Rio Reno e do Danúbio. E aí eu diria assim, a rota do Rio Reno, o roteiro que a gente disparado tem mais procura, eu já fiz 2 vezes esse roteiro, é o Castles Along the Rhine, então na tradução Castelos ao longo do Reno. Ele é super especial, porque a gente começa em Amsterdã, e a gente segue por um roteiro que vai passar por cidades bem pequenininhas da Alemanha, por vilarejos assim que você nunca ouviu falar, mas que são super encantadores. E a gente termina na Basileia, na Suíça. Ah, Uau! e esse É bem roteiro, perto de Zurique, né? Se a pessoa quiser exato, dá para fazer uma extensão depois. sim. E essa rota do Reno, ela tem uma manhã que a gente está fazendo a navegação e a gente passa pela maior proporção de castelo por metro quadrado. Uau! Então, você está no sandeque do navio e você está conseguindo ver esses castelos na margem direita, na margem esquerda. Você consegue ver desde castelos como esse, que é o Maxbury Castle, que é o único castelo medieval dessa região, até castelos pequenininhos, fortalezas. E aí você consegue entender um pouco por que que esses castelos estão tão no alto da colina, ou a importância deles, né? Porque eles tinham aquela posição estratégica para a população ter noção do que estava acontecendo às margens do rio. Então, como vocês podem ver nessa imagem, o pai está com as 2 filhas tirando foto do próprio Sandec, você já tem essa visão dos castelos. Legal. Eu Então, ia até te perguntar, diga. na pergunta anterior, eu acabei me esquecendo, se os cruzeiros fluviais, eles são adaptáveis para família e criança. E eu estou vendo uma criança aí, então, Sim, a UniWorld, ela aceita crianças a partir de 4 anos de idade. 4 anos. A gente tem, inclusive, roteiros selecionados, a Rota do Reno tem, inclusive, datas
onde a gente oferece o programa Generations, que na tradução é programa para famílias, tá? Uau. E aí, nessas datas, além da programação que a gente já tem programação para o público mirim. E aí, Lu, o que é importante lembrar? Por que a gente põe a idade mínima de 4 anos? Porque, como todos os nossos passeios, a gente coloca o passageiro em contato com a cultura local, é importante que essa criança já esteja, entre aspas, mais velha, 4 anos, falar de mais velha dá uma dó, né? Mas que ela tenha pelo menos 4 anos para ela poder aproveitar os passeios que a gente oferece. É um estilo de viagem que em família, até por isso a nossa programação é Generations, de gerações de família, porque as crianças são bem-vindas, mas as atividades, os passeios que a gente tem incluído é para a família inteira. Então, por exemplo, a gente tem uma visita a um museu antigo que tem submarinos, carros antigos. Então, a criança participa do passeio e os pais acompanham também. Mas no caso da UniWorld, a gente tem essas saídas específicas, é uma exclusividade nossa e faz muito sucesso. Eu acho que se é uma criança que gosta de aprender história. Quem não quer deixar as crianças em casa. Exato, dá para levar. E a outra rota que a gente faz, e que respondendo a tua pergunta, é a rota do Danúbio. É um roteiro que passa a maior parte na Áustria, então acho que já responde bastante, porque é sucesso de vendas e a nossa também indicação. Você tem esse visual do Parlamento de Budapeste, que assim, não precisa. Perfeito, não precisa falar mais nada. E essa visão completinha nesse ângulo, você só tem a bordo de um navio. Então, é um roteiro super especial e ambas as rotas, tanto a rota do Rio Reno quanto a rota do Rio Danúbio, eles oferecem passeios de bicicleta. A UniWorld, ela muito delícia. Você tá na Europa, eu adoro fazer passeio de bike quando eu tô na Europa. Eu acho que é um jeito muito gostoso de conhecer. E a UniWorld, ela tem no próprio navio bicicletas à disposição. Então, você vai para a recepção e pede, olha, eu quero eu estou em Budapeste, eu quero conhecer Budapeste andando de bicicleta. Você vai na recepção, assina um termo, é super tranquilo esse processo, como essa passageira na foto, e você sai para conhecer a região. Como o navio atraca muito próximo dos centros das regiões, eu diria até que a localização do nosso navio é melhor do que muito hotel, porque a gente está no centro, mas a gente está longe daquela muvuca. Então, normalmente, em 10 minutos, você já está no centro a pé, de bicicleta em 7 minutos. Quando a gente estava em Estrasburgo, em 7 minutos pedalando, a gente já estava no centrinho. E isso a gente tem em todas as nossas rotas da Europa, com exceção de... também dos cruzeiros marítimos, que normalmente eles nem desembarcam nas cidades principais, né? São mais distantes. Exatamente. O Fluvial tem essa proposta mesmo de colocar você em contato muito próximo da região que a gente está visitando. E é a melhor forma de você conhecer aquele interiorzinho da Europa, né? Aquele lado autêntico da Europa. E além das bicicletas que a gente tem no nosso navio, a gente também tem passeios de bicicleta. E quando a gente faz passeios, por exemplo, tem um momento da navegação que é delicioso no Reno, que a gente está a bordo do navio e, se o passageiro quiser, ele pode acompanhar a navegação do navio de bicicleta. Então, um trecho aí que dá mais ou menos 1h30, 2 horas de pedalada, né? E quando a gente faz esse tipo de passeio, a gente contrata uma empresa que é especializada em bicicletas, em passeios de bicicletas, para acompanhar esses passageiros. Então, a gente dá todo esse suporte para todo mundo que está a bordo. Então, essa seria a minha indicação. A rota do Reno e do Danúbio, assim, de olhos fechados, qualquer roteiro, né? Mas para quem quer começar, acho que... quem quer começar a coleção aí de cruzeiros fluviais. Exato, exatamente. Nath, me fala um pouco, apresenta assim, cada um dos navios, são quantos navios, as rotas, começando pelo Reno que você já falou, mas, assim, mais específico. Vamos sim. A gente tem 18 navios boutique. E como eu falei para você, a gente tem navegação
tanto na China, Índia, Vietnã e Camboja, Amazônia peruana. São todos navios, todos com o título de boutique, porque a gente tem essa questão das obras de arte e excelência no serviço. E aí, falando mais das rotas que eu indiquei para vocês, né? Da rota do Reno e do Danúbio. A rota, um dos navios que faz a rota do Reno é o SS Antoinette, que é um navio muito especial para a gente. Ele tem capacidade para 152 passageiros. É um navio que tem esse SS porque ele foi reformado recentemente. E a gente já começa a mostrar todo esse clássico, né? Os navios da Uniworld têm muita essa característica de serem classudos, charmosos. Até antes de eu entrar na parte do navio, falar uma coisa super importante, né? Vou começar a falar, por exemplo, do lustre que tem na nossa recepção, que é essa imagem que aparece para vocês. É um lustre feito de cristais bacará com safiras azuis. Ele já teve um dia num restaurante em Nova York que chama Tavern on the Green. Era uma peça exclusiva desse restaurante que hoje está no nosso navio. E muitas vezes os passageiros olham isso e falam: nossa, eu estou num ambiente com um lustre de cristais. Será que eu vou me sentir à vontade? Como é que é o dress code? Sempre às vezes fica essa impressão. Mas apesar da gente ter todo esse luxo das obras de arte e da atenção aos detalhes, o clima a bordo é muito confortável. É como se você estivesse na casa de bons amigos. Então, Normal. informal, exatamente. Então, assim, muita gente fala: Nath, eu vou fazer uma viagem de Uniworld agora, que roupa... A nossa indicação é: leve roupas confortáveis para você fazer os seus passeios. Não esqueça tênis. Não esqueça de levar, se você está no verão, um chapéu, um boné. A gente entende que é as férias do seu passageiro, né? E por isso a gente tem esse dress code super informal a bordo. Legal. E à noite tem alguma noite exclusiva? É isso? Tem. A gente tem normalmente na segunda noite do roteiro o jantar de boas-vindas com o capitão. Que legal. E normalmente no penúltimo dia do cruzeiro a gente tem o jantar de despedida do capitão. O que acontece nesses jantares? A gente tem o capitão do navio jantando com os passageiros no mesmo ambiente. Então é super legal porque eles são muito amigáveis. Então, se você quiser, depois do jantar, conversar com ele, tirar uma foto. Inclusive, isso é uma coisa que a gente faz quando a gente está a bordo. Eu quero conhecer a cabine de controle do capitão. Você organiza um horário com o pessoal da recepção. Eles adoram apresentar como que funciona o navio, porque no caso da Uniworld a gente tem toda essa classe, todo esse boutique a bordo, mas a parte de mecânica do navio, ela é uma das mais modernas, o GPS. Se você perguntar, ele mostra como você identifica os outros navios que estão passando ali. Então, esse sentimento de você estar num navio confortável na casa de amigos é muito comum, é uma sensação comum quando a gente está a bordo dos nossos navios. Mas vou voltar aqui. Acho que respondeu a sua pergunta do dress code. Então tá bom. Continuando aqui com o SS Antoinette, que faz a rota do Reno, a gente tem aqui o lounge. Essa imagem, quem acabou dando um pouquinho mais de zoom, não deu para mostrar, acho que essa aqui fica melhor. O lounge é um dos ambientes que a gente tem em todos os nossos navios. Normalmente é no lounge que a gente tem um piano bar. À noite a gente convida músicos para tocar alguma música inspirada no momento da navegação. A gente tem no lounge também, dependendo da nossa programação, aula de culinária. Então, no SS... Eu preciso desse cruzeiro, eu preciso dessa aula de culinária. Por exemplo, no SS Maria Tereza, que eu vou mostrar mais pra frente, que faz o Danúbio, a gente tem uma aula de crepe Suzette. Então, enquanto a gente está navegando, se você quiser participar da aula, é super gostoso e é normalmente nesse ambiente, no lounge, que a gente tem esses tipos de atividades. Em todos os nossos navios, a gente sempre tem um restaurante principal, onde a gente vai servir as refeições, café da manhã, almoço e jantar. O nosso restaurante de todos os nossos navios, ele tem capacidade para atender todos os passageiros ao mesmo tempo. Então, antes da nossa parada, que atualmente a gente não está navegando, a gente tinha horários, por exemplo, das 9 até umas
das 9 não, desculpa, de umas 7h30 até umas 9 horas da manhã, a gente tem o café da manhã. Se todos os passageiros fossem para o restaurante ao mesmo tempo, tem espaço para todo mundo. Agora, a gente já anunciou que com a retomada, a gente vai colocar, vai aumentar, vai estender esse horário que a gente oferece e vai organizar justamente para que a gente consiga fazer pequenos grupos. Sim. Então, o navio para 130 passageiros, a gente vai fazer 60 pessoas indo agora, 50 pessoas indo agora. Já era exclusivo, agora vai ficar mais ainda, exatamente. A gente vai também colocar, a gente vai inserir na programação a reserva de mesa. Então, por exemplo, se a gente já está aqui no SS Antoinette, eu vou sentar eu, você e mais nossos 2 amigos aqui, e a gente vai sempre sentar na mesma mesa e no mesmo lugar todos os dias durante todas as refeições, porque dessa forma a gente vai ser atendido sempre pelo mesmo grupo de garçons. São pequenos detalhes para aumentar ainda mais o cuidado que a gente já tem a bordo. Só um comentário, essa é a foto do nosso restaurante. No fundo, não sei se você está vendo, tem um mosaico. Ele é feito com pecinhas, né? É um trabalho super bonito. É uma peça exclusiva para o nosso navio, de uma artista australiana chamada Jeanne Durand. E ela fez aqui, nesse mosaico, a inspiração dela foram os jardins de Versailles. Os jardins franceses de Versailles. Então, você vê que o cuidado da Uniworld está no detalhe. Está na flor que a gente escolhe para colocar na mesa, está no cardápio que a gente está oferecendo para o passageiro. Então, isso faz a diferença, né? E o SS Antoinette, que é o que faz a Rota do Reno, foi o primeiro navio fluvial a ter uma sala de cinema 3D, que é essa imagem que vocês estão vendo. É uma sala para 20 passageiros. Então, enquanto a gente está fazendo a navegação à noite, você pode aproveitar para comer uma pipoca e outras gostosuras do cinema a bordo do SS Antoinette. Esse navio também, ele conta com um segundo restaurante, que é um restaurante que fica na altura do Sandeck, e ele oferece jantares típicos, ele tem capacidade para 20 passageiros, e aí basta você fazer uma reserva, não tem custo adicional nenhum para esse jantar, que a gente tem esse jantar nesse segundo restaurante. E é muito gostoso, assim, eu gosto sempre de conversar com os passageiros, fazer novas amizades. Da última vez que eu estava a bordo, eu conheci 2 meninas de Singapura, conheci um grupo de médicos do Canadá. Então, essa troca cultural também é muito rica para os passageiros. Sim, com certeza. E até fazer uma indicação aqui, porque o fluvial, ele atende muito bem esses 2 perfis. Tanto esse passageiro que quer viajar sozinho e quer conhecer outras pessoas, porque é um ambiente intimista, quanto para grupos de amigos, famílias, é muito gostoso você poder aproveitar. Eu finalizo aqui a parte do Reno, a piscina interna aquecida. Essa piscina aqui tem essa janela panorâmica, então enquanto o navio está navegando, você pode dar um mergulho na piscina e aproveitar a vista. E é um navio assim, eu fiz a minha primeira navegação no SS Antoinette, então eu guardo boas lembranças. E como eu falei para você no começo, a gente tem toda essa parte de obras de arte, todo esse requinte, mas o que mais enche meu coração assim, de alegria quando eu lembro é do staff. O que marca são as pessoas, né? São as pessoas e os lugares, muito bem. Porque assim, muitas embarcações, aí eu falo marítimo, fluvial, tem um staff às vezes terceirizado, que às vezes está ali para trabalhar 6 meses, 7 meses e depois eles trocam. No caso da Uniworld, o nosso staff é próprio. Então a gente tem pessoas que são continuidade, né, naquela missão que são treinadas. Exatamente. A gente tem um staff que está com a gente há mais de 10 anos. Eu conheci o rapaz que é de manhã a gente tem aula de yoga, treino TRX de bem-estar, esse é o nome. Ele era o chefe de bem-estar e ele falou, não, eu vou completar 10 anos trabalhando com a Uniworld. E super feliz. E assim, é muito agradável você acordar, eles estão sorrindo, eles estão ali justamente para servir. E
toda vez que eu encontro com alguém que viajou com a Uniworld, ela sempre vai ter alguma história com relação ao staff, uma história positiva. Justamente por esse olho no olho. Para eles, você não é uma pessoa que está passando ali e ele tem que servir a sua mesa. Não, você é um passageiro, você é um convidado. Isso é uma coisa que todos os passageiros sentem. É o que marca, né? É o que marca. Atendimento personalizado. Então, Exato. você fica para a lua de mel, então deve ser super bacana, né? Para quem gosta Porque, assim, tem muito do perfil do cliente. Tem clientes que não gostam de horários, não gostam... Mas eu tenho muitos clientes, inclusive de lua de mel, que gostam das coisas bem sistematizadas. Alinhadinhas. Horários, alinhados. Não são muito aventureiros. Então, também uma indicação para casais é uma de indicação. lua de mel que gostam, né? Sim. De fazer. É assim, normalmente, quem que você vê a bordo dos navios da Uniworld? Normalmente é um público mais maduro, que já viajou para a Caribe, Estados Unidos, já fez Disney e hoje quer conhecer a região com um olhar mais apurado, com um olhar mais autêntico. Mas das 2 vezes que eu estava a bordo, eu estive em março e agosto do ano passado. As 2 vezes eu encontrei casais de lua de mel. Da primeira vez eu encontrei um casal da Austrália, e a menina era cantora lírica e o marido dela, ele tocava piano. Inclusive, teve uma noite que a gente estava no lounge e eles falaram: "Ai, vocês se importam se ele tocar e eu cantar, gente?" Não, fica à vontade. E o navio ficou assim: meu Deus, a gente tem uma obra de arte aqui, né? Esses dois aqui a bordo do navio e eles adoraram a experiência. Da segunda vez, era um casal de Singapura. E eles estavam lá pelas atividades de bicicleta, pelos vinhos. Eu acho que tudo é questão, como você falou, de perfil de passageiro. É sempre importante perguntar para a Lu as fotos do navio, ela tem todas essas informações, o roteiro. Você tem foto das cabines? Depois você mostra pra gente. Tenho sim. Eu vou entrar no do SS Antoinette, as fotos das cabines. Então, a gente tem a cabine superior desse navio, é uma Royal Suite. Nossa, que luxo. E é uma cabine que tem essa antessala e ela tem todas as decorações das cabines que eu vou mostrar para você. Ela tem essa questão de trazer a ideia de um palácio. Então, vai desde os detalhes das flores que combinam com a decoração do navio, até o detalhe dos quadros. Acho que vocês conseguem ver ao fundo as obras de arte. Então, eu diria assim, para quem quer ter um mordomo, ter um serviço de atenção, eu indicaria as suítes, porque é nas suítes que a gente tem o nosso mordomo 24 horas à disposição. Os passageiros falam que, principalmente brasileiro, né? Eu comecei a viagem achando estranho uma pessoa desfazendo minha mala. Quando chegou no final, eu queria levar ele embora comigo. Gente, é tudo que eu quero depois dessa quarentena, ficando em casa, cozinhando. Um mordomo na aula, sendo professora, sendo tudo. Tudo que você quer agora é um mordomo. É tudo que a gente merece, né? Com certeza. Inclusive... Um mordomo para desfazer. Eu já fui num resort na Bahia que foi muito engraçado. Quando eu cheguei no quarto, todas as minhas malas estavam desfeitas. Falei, gente, quero levar essa menina para casa. A gente fica mal acostumado, né? É verdade. Eu adoro. Os nossos mordomos, os mordomos da Uniworld, eles são treinados, eles estudam na mesma escola dos mordomos que servem o Palácio de Buckingham. Então é assim, não tem o que falar com relação aos mordomos, eles são espetaculares, são de uma atenção aos detalhes que não tem como definir. E aí, a gente, depois das categorias suítes, a gente tem as categorias French e Deluxe Balcony. Então, são essas categorias de cabine que tem essa janela. No turismo, a gente usa muito o termo janela francesa, porque ela dá essa visão. É uma janela que vai do alto da cabine até o chão, e ela te dá essa visão total da região por onde a gente está navegando. Acho que essa imagem dá para ver bem. E em algumas categorias de cabine, como é a Deluxe Balcony que eu mostrei para vocês antes, que é essa aqui, vocês estão vendo que tem uma portinha de vidro? Sim. Essa portinha de vidro, ela separa o ambiente dentro da cabine, de forma que ela cria um balcão, ela cria uma varanda, mas é uma varanda dentro da cabine, tá? Sim. Mas eu acho que a maioria quer ter essa janela francesa justamente para aproveitar, por ser uma viagem bem contemplativa. Sim. Então,
A varanda francesa, ela cabe bem nesse tipo de viagem. E só um detalhe antes da gente entrar nas questões de passeios, eu sempre falo, é uma viagem muito contemplativa, mas, gente, tem muita atividade para fazer, muita coisa para fazer. Da última vez que eu estava a bordo, que eu estava com um grupo de agentes, eles falaram, Natália, são 11h30, a gente quer dormir, que o dia é intenso, tem muita atividade, muito passeio. Então, quem acha que é só ficar dentro do navio contemplando, tá enganado. Tem bastante atividade. Só uma curiosidade, Natália, para quem já fez cruzeiros marítimos, grandes cruzeiros, em relação a balanço, porque tem esse preconceito, tem muita gente que tem vontade de fazer um cruzeiro, mas tem esse preconceito. Quem já fez, balança, mas balança, mas não cai, né? A pessoa já Mas como que é o cruzeiro fluvial? Olha, esse é um dos mitos que foi muito bom você ter perguntado, porque é mito. Então, se o passageiro fala, não vou fazer um cruzeiro fluvial porque eu tenho medo de balançar, ele não balança. Você não sente a navegação, porque o que dá o balanço nos navios marítimos é um conjunto de duas coisas. É a embarcação grande e ele está fazendo navegação no mar que tem onda. Sim. Esse conjunto faz o navio balançar. Quando a gente está falando de um fluvial da Uniworld, a gente está falando de uma embarcação para 130, 150 passageiros no rio. E no rio não tem onda. Então a navegação é muito, muito, muito tranquila. Eu até costumo compartilhar uma história que eu tive de uma passageira que ela foi com a mãe dela fazer a viagem e ela estava justamente falando isso. Não, eu vou sentir a navegação, na hora que esse navio começar, eu vou enjoar, eu vou passar mal. E a filha dela contando pra gente, ela fez assim, a gente já estava navegando, mas eu quis provar para minha mãe. E ela disse que abriu a janela e ela fez, mãe, me conta agora se você tá enjoada. Aí ela, por que ela? Porque já estamos navegando. Então a mãe dela ficou super surpresa. Na verdade, a navegação é tão tranquila que um dos nossos vizinhos, além de você, enquanto você está navegando, você vê diversos outros navios que estão navegando na região. Mas um dos nossos vizinhos são os patinhos, a família de cisne. Então você olha, você vê só os animaizinhos junto navegando. Então não tem como enjoar, não tem como o navio afundar. Já me perguntaram isso. Tenho medo do navio afundar. Isso não existe no fluvial. Na verdade, o que pode acontecer é naquela temporada ter pouca chuva, o nível de água do rio está muito baixo e não ter a navegação. Agora, o navio afundar a la Titanic não existe. E aquela ideia do enjoo, passar mal também é mito no fluvial. Porque tem pessoas que têm vontade de fazer um cruzeiro, mas já criaram essa resistência. Né? Exato, exatamente. Então, vale a pena a gente falar sobre isso. Eu mandei falando sobre a live, a pessoa falou, meu sonho, mas eu não tenho coragem. Não precisa ter coragem. É uma pessoa super viajada, né? E realmente pode ser um preconceito que a pessoa precisa vencer, né? Exato. E esse roteiro que faz o Reno, eu já dei uma lida que tem uma duração de 8 dias e muitas atividades. Quais seriam, assim, os destaques dessa rota? Tá. Para o Reno, eu separei alguns destaques, como depois a gente vai falar um pouquinho do Danúbio, dá tempo da gente falar das duas. Mas a rota do Reno, eu acho que é uma das mais procuradas e até a que eu indiquei, porque ela tem esse mix de cidade grande com vilarejo pequenininho. Sim. Então, por exemplo, quando a gente está na Alemanha, a gente atraca em Colônia, e aí dá para você conhecer um marco da região, que é a Catedral de Colônia. No passado, a gente fazia a visita dentro da catedral. Agora, com relação a esse novo mundo que a gente está se deparando, a gente entende que as atividades ao ar livre, quanto mais tempo livre, melhor. Então, a gente ajustou isso para a temporada de 2021. A gente faz um passeio no bairro em volta da catedral, que, aliás, é uma graça. A gente passa por cervejarias, lojas de vinhos, e o passeio termina na Catedral de Colônia, dando a opção do passageiro se quiser entrar ou não. Aliás, essa Catedral de Colônia, toda vez que eu lembro dela, eu amo a arquitetura, né? Foram mais de, não sei agora exatamente o tempo, mas foram anos e anos de construção. Mas ao lado da Catedral de Colônia tem uma rua que é a Perdição dos Brasileiros.
Porque, assim, tem mercado local, tem lojas de roupa, tem loja vendendo produto típico. Então, para brasileiro que gosta de ter esse contato, é um show à parte. E o roteiro do Reno, ele pode começar ou terminar na Catedral de Colônia. E aí, quando a gente fala de vilarejos, né, aquela parte autêntica da região, a gente tem, por exemplo, a visita em Rudensheim, que é um vilarejo super pequenininho da Alemanha, voltado para a produção de vinhos. E nesse passeio, você tem a opção, quando você está em Rudensheim, de participar de um passeio já incluído, que a gente pega um teleférico. O teleférico ele vai subindo até o alto da montanha, e quando você olha para baixo, você vai vendo as parreiras, né? O cultivo de uvas, que vai gerar os vinhos dessa região, que são chamados de vinhos Rieslings. E aí, quando você chega no alto da montanha, você tem essa visão que eu estou mostrando na imagem agora. Então, é muito gostoso. Você passa, conforme a gente vai descendo, a gente sobe de teleférico e faz o passeio a pé, né? Descendo o vilarejo de Rudensheim. E você vai passando por propriedades. Tem uma parte que a gente para numa propriedade que tem cervos, tem cavalos. Parece uma bobagem, né? Mas, assim, é uma graça de ver o quanto esse povo tem essa consciência de cuidar dessas florestas, dessas regiões. E é uma região pouco conhecida pelo turismo de massa. E é essa... Principalmente pelos brasileiros, né? Exato. E a ideia aqui é justamente essa, é trazer você para a Alemanha autêntica. Lógico, Colônia é super autêntica, mas já é uma cidade grande. Quando você está em Rudensheim, você vê aquele alemão típico. Então, isso é muito gostoso. Eu separei aqui também, como outro destaque do roteiro do Reno, a degustação de vinagre, que é super icônica. Quando eu falo, as pessoas dizem: meu Deus, Natália, você está me indicando para degustar vinagre. Mas é uma experiência muito gostosa. A gente conhece a produtora de vinagres, conhece o dono da produtora. E a gente degusta até 5 tipos de vinagre. E eles... qual que é a história da produtora, né? A região onde essa produtora tá, ela é muito conhecida pela produção de vinhos. E o dono disse: eu não queria ser mais um entre os produtores de vinho, então eu me especializei nos melhores vinagres. E é muito gostoso de participar do passeio, você aprende muito. Tem vinagre que é bom para o cabelo, vinagre que é bom para a imunidade. Vinagre é bom para tudo, né? Para Principalmente tudo. nesse tempo de Covid, a gente recebe. Exatamente. Mil informações sobre o vinagre milagroso. Exato. Essa região também é no roteiro do Reno que a gente passa por 2 vilarejos franceses. Então a gente passa, por exemplo, pela região de Strasbourg. Essa foto eu tirei do meu celular. É aquela foto assim que você faz, não precisa adicionar nem tirar mais nada. São cidadezinhas super lindas. Então, como eu disse para você, ela une o bom da cidade grande com os vilarejos autênticos. E dá essa opção, esse roteiro do Reno, que faz de Amsterdã a Basileia, dá também a opção de fazer um pré e pós-cruzeiro. Então dá para fechar. Não sei se a Érica está aí ainda. A Érica é da Suíça, ela tem uma agência na Suíça. Ai, que legal! Érica, vamos fazer um combo aqui, então. Sim. Terminou o roteiro na Basileia, ela dá sugestões para a gente visitar. Ela já pega o pessoal, já leva para Zurique, já termina a viagem na Suíça. Exato, exatamente. Eu acho que, pelo tempo que a gente tem, acho que deu para ter uma ideia geral do que a Rota do Reno oferece. Fala um pouquinho agora sobre a Rota do Danúbio. Vamos lá. Eu vou começar pelo navio, só para vocês terem uma ideia. E até para vocês perceberem a diferença de um navio para o outro, porque cada navio tem essa característica. Então, um dos navios que faz a Rota do Danúbio, que faz o Enchanting Danube, é o SS Maria Teresa. É um navio inspirado na Arquiduquesa Maria Teresa. Quem tem esse interesse na história, Maria Teresa tem uma super influência. Foi uma das mulheres que cuidou por mais tempo da região de Viena. E a gente tem ela como inspiração. Inclusive, essa é a foto da recepção do Maria Teresa. Você já se depara com um quadro em homenagem a ela. É nessa recepção que a gente tem essas colunas, né? Feitas todas com ouro. Toda a inspiração desse navio foi a Maria Teresa. Então, a gente vai ter tons de branco, cinza e o dourado.
tudo isso para remeter como se você estivesse nos aposentos no palácio da Maria Teresa. Aqui é o lounge do navio. É aqui que eu falei para você que a gente tem durante a navegação a aula de crepe Suzette. Tá vendo que os chefes estão segurando a massa do crepe Suzette? Então, é no lounge que durante a navegação você pode sentar, pedir um drink, pedir um café, um chá, conversar com outros passageiros ou com o grupo que você tá. E dependendo do horário da navegação, a gente convida músicos locais, a gente tem demonstrações de danças dos lugares que a gente está visitando. Então, por exemplo, na Índia, quando a gente está fazendo navegação no Rio Ganges, a gente traz os dançarinos a bordo para o pessoal ter essa experiência. E no caso do Danúbio, a gente tem aí a fotinho do pessoal tendo aula de crepe Suzette. Alguma coisa voltada à cultura local. Exatamente, exatamente. Aqui é a foto do nosso restaurante. Aqui ele segue aquela mesma estrutura que eu expliquei para vocês no Antoinette. É o restaurante principal. E aí o restaurante ele consegue acomodar todos os passageiros naquele determinado período. Para quando a gente retomar, a gente vai reduzir o número de passageiros nesses períodos que a gente tem as refeições. O Maria Teresa também tem um cinema a bordo. A diferença é que, como a inspiração aqui é o Maria Teresa, é a arquiduquesa Maria Teresa, a gente tem namoradeiras em veludo azul para os passageiros poderem aproveitar a sessão de cinema. E a gente tem um café. No terceiro andar do Maria Teresa, a gente tem um café vienense, e é aqui que é servida a Sassetart, que é a torta Sacher de Viena. A gente tem café da tarde com as salsichas. Então, se você quer ter essa experiência gastronômica de Viena a bordo, a gente tem um ambiente só para oferecer essa experiência. E é no Maria Teresa também que a gente tem uma piscina. Vocês estão vendo até o casal, enquanto a gente está navegando, o casal aproveita para ver toda panorâmica, né? A paisagem, exatamente. E essa área da piscina, ela também tem um mosaico feito pela Jane Durant, pela aquela artista australiana, e tem todo esse contraste. Não sei se dá para perceber, na piscina a gente tem uma coroa, né? Sim. No fundo da coroa. É justamente em homenagem a Maria Teresa. Os dois navios, eles têm spa, tá? E aí, aqui é a foto do nosso spa do SS Maria Teresa. Quando a gente fala spa nos navios da Uniworld, ele é uma sala com essa maca e com os produtos que a gente tem. E aí a gente oferece os mais diversos tipos de massagem. Aqui é uma massagem harmonizada. Eu não sei falar muito bem os nomes das massagens, mas tem essas pedras quentinhas, que é maravilhosa a experiência. E é importante lembrar que o serviço de spa é o único serviço que não está incluído na tarifa, tá? Sim. Mas acho que deu para dar um panorama geral aí do Maria Teresa. E as cabines? Vamos para as nossas cabines. Eu separei aqui uma foto de uma suíte do Maria Teresa. E aqui é a mesma coisa do Antoinette que eu falei para vocês. Nas suítes a gente tem o serviço de mordomo. Então, para aquele passageiro que quer a cabine com maior metragem e com o serviço de mordomo, as suítes são indicadas. Uma das coisas que o mordomo faz nas suítes é, por exemplo, o café da manhã na cabine. Nas outras categorias de cabine, a gente pode programar um café da manhã na cabine, tá? Só que na suíte ela é mais indicada porque a cabine é mais espaçosa, tá? E aí, os serviços dos mordomos a gente já até falou, desfazer mala, se ele quiser marcar um passeio, quiser alguma ajuda, os mordomos estão ali à disposição dos nossos passageiros. Depois a gente tem a categoria Deluxe Balcony, que tem a janela que dá essa visão do teto até o chão. E aqui, pelas fotos, vocês também conseguem ver que todas as nossas cabines no Maria Teresa têm de inspiração a arquiduquesa Maria Teresa. Então, é como se você estivesse entrando nos cômodos dela, né? Então, até o detalhe da porta, ele é feito em cristal justamente para remeter o palácio. Aqui é a categoria varanda francesa, French Balcony. Aqui na minha tela, eu tô bem na altura da janela aqui. Acho que tá tampando para vocês. Sim. Mas depois, se vocês quiserem mais fotos, a Lu tem essas imagens.
e aí ela consegue mostrar para vocês. E todos os banheiros de todas as categorias de cabine, eles são feitos com mármore. A gente tem amenities da marca londrina Asprey, que são amenities super delicados e são específicos da região de Londres, você não encontra em nenhum outro lugar. E a gente também tem aquecedor de toalha, tem uma série aí de benefícios. Eu tô vendo aqui que a gente está há 10 minutos, então... Então vamos correr. Fala pra gente, esse cruzeiro também ele tem 8 dias, né, de duração. Quais os destaques desse roteiro? Vou falar dos destaques rapidinho para dar tempo da gente falar. Você vê, a gente vai conversando, o tempo vai passando, quando vê, 1 hora já foi. É verdade. A Rota do Danúbio, ela é muito procurada, porque grande parte da onde a gente navega é em Viena. Quem já foi para Viena sabe, não tem como errar, aquele lugar é lindo demais. Então, eu separei aqui como destaque a Abadia de Melk, que é um vilarejo pequenininho e que quem vai para Melk vai para conhecer a abadia. A foto da abadia aqui, eu acho que nenhuma apresentação vai ser fiel à construção real. Ela serviu de inspiração para Umberto Eco para escrever O Nome da Rosa. E ele é um mosteiro. Você consegue ver alguns monges enquanto você está fazendo a visita. E é também palco de uma das maiores bibliotecas do mundo. Então, aqui vocês conseguem ter uma ideia dos passeios, que a gente tem desde passeios que são obrigatórios. Você está em Melk, você precisa conhecer a Abadia de Melk. Até, por exemplo, quando a gente está em Dürstein, que é um vilarejo bem pequenininho, bem pitoresco, que a gente tem, os passageiros têm tempo livre para conhecer as cidadezinhas, a regiãozinha, e a gente oferece visita numa produtora de açafrão. A região de Dürstein, ela é especializada em açafrão. Então, eles fazem desde chocolate, bolinhos, biscoitos. Então, você tem um tempo livre para conhecer Dürstein e também experimentar a iguaria feita de açafrão nesse vilarejo. Então, eu falo, tem passeio para quem gosta de gastronomia, para quem gosta de cultura, para quem gosta de fazer passeio de bike, tem para todos os gostos. A gente, quando está em Viena, a gente faz visita ao Museu da História da Arte em Viena. Essa é uma imagem do museu e do grupo de passageiros. E qual que é o diferencial da Uniworld aqui? A gente faz visita nesse museu num horário onde ele está fechado para o público geral. Então, só tem um passageiro Uniworld dentro do museu e com o nosso guia. Então, uma experiência bem exclusiva para você conhecer um museu que muita gente quer visitar, então você consegue fazer essa visita com uma super exclusividade. Até falar aqui de um outro roteiro, mas, por exemplo, a gente faz navegação na Itália e a gente visita a famosa Basílica de São Marcos. E quando a gente faz a visita na Basílica, também é só para passageiro Uniworld. A gente visita quando ela está fechada para o público geral. É exclusivo. É exclusivo, exatamente. E esse roteiro de Danúbio, como a gente passa por Viena, Viena é conhecida como a cidade das valsas, né? Então a gente leva os passageiros para assistir um concerto de Mozart e Strauss num palácio. Além disso, a bordo a gente também tem aula lá naquele lounge que a gente teve a aula de Crepe Suzette. A gente também tem aula de como aprender a dançar valsa. Então, esses são os destaques que eu separei do Danúbio. Também é super encantador, é completamente diferente da proposta do Reno. Um é mais para o clássico, o outro tem a questão... Até porque as regiões são diferentes. Um é a Alemanha e o outro é Viena. Mas tem esses destaques que eu acho que valem a pena fazer a rota. Como eu falei, 2020 é um ano de alinhar sonhos e 2021 colocar em prática, né? Tem promoção para 2021? Quando começa a temporada? Conta pra gente aí. Vamos falar disso sim. A gente volta... Agora a gente está sem navegar até final de julho. Eu sempre digo que é um dia depois do outro. A gente não tem como saber se a gente faz a retomada da navegação em 2020 ainda. Essa informação a gente está esperando dia a dia. A temporada de 2021 e 2022 já está aberta. Inclusive, a gente teve muito remarque de quem iria embarcar em 2020, remarcando para a temporada de 2021. Então, tem alguns navios que já estão completamente sold out. Por exemplo, eu tenho datas de Douro que eu não tenho mais lugar.
Então, a temporada de 2022 já está aberta também e temos promoção. A gente tem 3 promoções que são combináveis. Então, tem datas que a gente está dando 10% de desconto. Tem datas que a gente está dando desconto de 500 a $1.000 por pessoa. E tem datas que, se você fizer um grupinho, que aí, se você conseguir juntar você e mais 10 amigos, a gente consegue dar um desconto adicional de 600 por pessoa. Então, eu estava fazendo os cálculos aqui para te dar uma ideia. Um roteiro do Danúbio, o Enchanting Danúbio, no Maria Tereza, que eu falei agora, tem uma saída que está com desconto de $1.400 por pessoa. Então, uma French Balcony que estava saindo por aproximadamente, valores aproximados, depois vocês falem com a Lu, ela dá o valor certinho, mas estava saindo por $4.000 por pessoa, está saindo por 3.200. Então tem um bom desconto para vocês aproveitarem. Tudo incluído. E tudo incluído. Todas as refeições, todos os passeios. Gorjetas, Wi-Fi. Então é uma oportunidade de você viajar com os amigos, viajar com a família, ou de conhecer novas culturas. Tem desconto à disposição. As temporadas tanto de 2021 quanto de 2022 já estão abertas e a gente está ansioso para receber você e seus clientinhos, Lu, a bordo dos nossos navios. Com certeza. E eu acho que esse novo normal do mundo, a tendência é realmente as pessoas procurarem viagens mais exclusivas, navios também menores, né? Viagens mais personalizadas. Sim. Então, eu agradeço muito a sua atenção, assim, o seu jeito de explicar. Estamos aqui em Vitória, mas a live ela vai ficar salva tanto para os nossos clientes, como também para vários amigos, agentes de viagens que nos seguem, né? Somos parceiros. E eu super indico você, obrigada. Né? Não só o cruzeiro, mas também os outros produtos que você representa, como o Contique, né? Isso, o Contique, os hotéis Red Carnation. Muito bacana, já vendi e a pessoa amou, porque ia viajar sozinha, não tinha companhia, para Tailândia e foi maravilhoso, fez um grupo de amigos, então são produtos assim maravilhosos, super exclusivos, atendimento super personalizado. E a gente agradece muito, Natália, a sua atenção. Obrigada. Tá bom? Muito bom. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram e aos que vão assistir ainda. E eu já coloquei na minha listinha de sonhos um cruzeiro familiar. Que bom, que bom. Tem que fazer assim. Obrigada pela parceria. Eu estou aqui para ajudar vocês no que você precisar, depois você tem o meu contato. E para todos os clientinhos da Luciana, dizer que ela é uma pessoa super atenciosa, cuidadosa, leu tudo sobre o roteiro, estudou tudo sobre a UniWorld. Então ela tem um know-how muito legal para tirar as dúvidas de vocês e podem ficar tranquilos que ela só está indicando coisa boa para vocês aí para a próxima temporada. Obrigada. Imagina. Um beijo grande. Um beijo. E mais uma vez, muito obrigada. Depois nós vamos fazer uma live sobre essa viagem de jovens. Vamos sim, vamos falar de Contique. Vamos, que tem bastante coisa. Eu tenho altas lembranças de Contique super divertidas. Outra pegada, né? A viagem de Contique. Voltei com um amigo do mundo inteiro. Foram muito experiências legal. Assim muito legais. E assim as pessoas amaram. Pode deixar assim. Tá acabando aqui os minutinhos. Então beijo. A gente encerra. Obrigada, querida. Obrigada Vamos deixar a você. A live gravada aqui. Um beijo grande. Sim. Beijo. Tchau, tchau.